Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 22. Queridos, na verdade, o capítulo 22, ele faz uma lista, das abominações praticadas pela nação de Israel, justificando então o juízo de Deus que viria sobre a nação de uma forma realmente de destruição. Então ele inicia, o capítulo inicia já apontando os sacrifícios humanos, que eram praticados, pelo povo nos altos, nos altares idólatras, que era uma coisa que Deus abominava, Diz o texto da palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue por ti mesma derramado, tu te fizestes culpada, e pelos teus ídolos por ti mesma fabricados, tu te contaminastes e fizeste chegar o dia do seu julgamento e o término de teus anos. Por isso eu te fiz objeto de opróbrio das nações e de escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar o sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti, para derramarem sangue no meio de ti, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No teu meio descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, o outro contamina torpemente a sua nora, e o outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste. Extorquindo-o, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma à vista das nações e saberás que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo, no meio do forno, em escória de prata se tomaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornaste em escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o cobre e o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor.
e ali vos deixarei e fundirei. Congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vós. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhes: Tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o sano e o profano não fazem diferença, nem discerne o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o teu povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém a encontrei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Uma palavra bem esclarecedora, né? Uma lista, né? Deus vem e fala para Ezequiel. A gente precisa lembrar que tudo isso está sendo falado antes da cidade ser destruída, antes do templo ser destruído, né? E aí o capítulo 22, ele inicia com o pecado mais atroz, que eram os sacrifícios humanos nos altares idólatras, né? Coisas que Deus jamais, né? O mandamento diz não matar, né? E eles praticavam essa imoralidade, né? Eles extorquiam aqueles que não tinham famílias para se defender, profanavam as coisas santas, as coisas separadas por Deus para o culto de adoração, né? Para o templo, né? Recorriam ao falso testemunho, à mentira, né? Usavam um contra outro. A lista de pecados aqui, ela vai, né, até os pecados sexuais. Cometiam incesto, era comum, né? O incesto era comum nas nações pagãs ali. Essas atrocidades sexuais eram comuns, mas era totalmente proibida para os judeus. A lei mosaica, ela proibia, né, as relações com mulheres menstruadas, proibia o incesto, proibia essas relações. E tudo isso estava acontecendo no meio do povo de Judá, né? E aí a gente percebe que o texto vai colocando todas as classes sociais, né? Estavam fazendo o quê? Estavam eliminando a palavra de Deus na tentativa de eliminar os mandamentos e profanar os mandamentos, violar os mandamentos, né? Fala dos profetas que profetizavam mentiras para esconder, né? Eles vendiam, né, as profecias, usurpavam, né, dinheiro por elas. Fala dos sacerdotes que profanavam as coisas santas, né? Fala dos príncipes, né, os príncipes que se corromperam, né, que estavam violando, né, os sacerdotes que deveriam pastorear o rebanho, deveriam ser humildes diante de Deus, né?
Então, não havia nenhum membro do povo livre de culpa, na verdade. Todos estavam envolvidos numa pecaminosa, num pecado atroz, com muita violação dos mandamentos do Senhor. E eu penso que hoje essa lista de pecado não está muito longe dos nossos dias, não, né? Mas me chama a atenção o versículo 30, que eu tiro para nós, né? Quando o Senhor fala: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, né? Um homem, né? Não surgiu ninguém para fazer o papel de um homem justo que orasse e defendesse os naquele tempo, né? A gente vê lá no deserto, quando Deus intenta destruir o povo por causa da violação dos mandamentos, Moisés se levanta e intercede pelo povo. Em vários momentos, Moisés intercede pelo povo, né? E aí então Deus recolhe. Lá na história de Abraão, a gente vê Abraão intercedendo por Ló, né? E aqui, nesse momento da nação, Deus não encontrou ninguém, né, para defender. E aí isso me reporta a importância de uma vida de oração, a importância que a gente tem de estar orando, de buscar a presença do Senhor, de se colocar na brecha pelos pecados da nossa nação, né, pelos pecados da nossa família, né. Me lembro, quando penso em valor de oração, importância de oração, me lembro de Jó. Quando Jó, antes mesmo dos seus filhos pecarem, ele já orava pedindo perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos, né? Então a importância da gente estar intercedendo pelas nossas vidas, pela nossa família, pela nossa nação, clamando a Deus, né? Porque Deus valoriza, né, essa intercessão. Deus dá valor a essa intercessão, né? Então vamos orar. Querido e amado Deus, Pai bendito, Pai amoroso, grande é o teu nome, Senhor. Nesse dia, Pai, que se inicia, esse dia que o Senhor preparou para nós, diz o salmista. Esse dia que o Senhor fez brilhar o sol, que o dia vem para nós queremos te adorar, queremos te louvar, Pai, queremos te engrandecer, queremos te exaltar. E queremos, meu Senhor, à luz da tua palavra que acabamos de ler, nós queremos interceder, Pai. Primeiro queremos interceder pela nossa nação. Queremos interceder, Deus, pelos governantes da nossa nação, por aqueles, ó Pai, que têm autoridade, Deus. Assim como aqui no texto que lemos, os profetas, os sacerdotes, os príncipes, tinham, Senhor Deus, o domínio, tinham o governo, Pai querido, tinham nas suas mãos, ó Pai, o destino da nação. Assim também, Pai, nós oramos, Deus, por estes que nos governam no dia de hoje. Queremos te pedir pelo prefeito da nossa cidade, queremos te pedir, Pai, pelos secretários que estão à frente, Pai, das políticas públicas, política de educação, política da saúde, Pai, tantas filas, Deus, na saúde, tantas pessoas, Pai, precisando de atendimento médico e não encontrando, Senhor. Paizinho querido, na fila da assistência social, Pai, tantas pessoas em vulnerabilidade social que necessitam da tua boa mão, Pai, para ajudar, ó Deus, sair desses benefícios eventuais e começar, Deus querido, a fazer por si o trabalho, o ganho, o sustento. Pai querido, as políticas, ó Deus, de amor, de habitação, tantas pessoas aí, Pai, sem a casa para morar, vivendo de aluguel. Paizinho querido, nós oramos a Ti nesse dia,
pela nossa nação, pela nossa governança, Pai. Tem misericórdia de nós, da nossa nação brasileira, Pai. Olha para nós, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Ajusta todo o caos político da nossa nação, Pai. Ó Deus de amor, nós te pedimos também, Pai, pelas famílias, Senhor Deus, que temos atendido aqui no projeto, Senhor Deus. Te pedimos por cada família, Pai, que atendemos na Rede Almar, na vida da Tua igreja. Nós colocamos elas diante do Senhor, ó Pai, e pedimos a bênção maior, que é te conhecer, que é chegar perto de ti, Pai, que o teu Santo Espírito tenha livre acesso, que possa convencê-los, ó Pai, que eles possam conhecer, ó Deus querido, o Cristo ressurreto, Salvador, Pai, de suas vidas. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los, ó Pai, com um emprego, abençoá-los com cura física das enfermidades, Deus de poder e de graça. Nós colocamos essas famílias diante do Senhor. Paizinho querido, quero te pedir pelos meus amigos, Deus, os amigos de perto, os amigos de longe, que o Senhor esteja com eles no dia de hoje, Pai. Ó Deus, eu não sei das suas lutas, das suas dificuldades, Pai, mas eu sei que na tua onisciência, Pai, na tua onipresença, o Senhor conhece a todos eles, Pai, meus irmãos e minhas irmãs, Deus. O Senhor conhece, Pai, meus filhos e minhas filhas, meus genros e minha nora, Pai, meus netos, Pai, minhas netinhas, Deus de poder e de graça. Tu conheces cada um, Pai, cada dificuldade, Deus, e eu intercedo a Ti, Pai, coloco a vida deles nas Tuas mãos, Pai querido, Pai santo. Entra com providência, Pai, soluciona, traz, ó Deus querido, o sustento, o consolo, o conforto para cada um deles, Pai. Ó Deus de poder, continua a te pedir, Pai, pela minha sobrinha, Carla Fabiana, Deus, para que ela vença, Pai, esse câncer, para que ela tenha de Ti sustento e consolo, Pai. Continuo te pedir, Deus, interceder pela vida do pastor Marcos, Pai. Me coloco na brecha, Deus, por esse teu filho, Deus, esse teu servo, Deus. Ó Paizinho querido, ameniza suas dores, Pai. Ó Deus, sê com ele nesse momento, Pai, de tratamento, de dificuldade, desse enfrentamento desse câncer, Pai. Essa doença, Deus, que, ó Paizinho querido, vem e traz tanto sofrimento, Deus. Pai, promove teu livramento, tua cura, tua boa mão, Pai, porque tu és Jeová Rafa, o Deus que nos cura, Pai. Eu oro a Ti, Deus, pela minha sobrinha Melissa, por sua gravidez, Pai querido, por seu problema de saúde, Pai. Estabiliza, Deus, aquela hipertensão. Deus de poder, põe tua mão, Pai, na vidinha da Melissa. Oh, Deus, abençoa a Sarinha que está chegando. Deus de poder, me coloco na brecha, Pai, pelos teus, oh Deus. Paizinho querido, cuida do meu filho lá no mar. Guarda ele, Senhor, protege de todo mal naquele barco. Deus, dá a ele inteligência para que ele possa, Senhor Deus, acertar, oh Deus. Assim, Pai, eu entrego o meu dia nas Tuas mãos. Eu entrego tudo aquilo que vamos fazer, ó Deus, no dia de hoje. Que glorifique o Teu nome, que Te exalte, Pai. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, não nos deixa violar as Tuas leis, não nos deixas violar os Teus mandamentos, mas nos ensina e nos instrui com Teu Santo Espírito a andar retamente na Tua presença, Pai. Que, ó Deus querido, possamos nos alegrar na Tua presença no dia de hoje, em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Seja Jesus na vida de alguém, abençoe e ore, interceda, né? Use essa ferramenta da oração para clamar, para pedir ajuda, para interceder, para se colocar na brecha. Seja brecha na vida de alguém no dia de hoje. Tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.